Alerta! O limão se torna um veneno mortal se você fizer isso. Pessoal, não quero fazer terrorismo nenhum, não quero de uma hora para outra mudar toda a minha visão e dizer que o limão é um alimento pouco saudável, mas como tudo na vida, é preciso tomar cuidado e ter precaução em alguns casos. Porque o que é muito bom, o que ajuda, o que trata, o que te melhora, se utilizados de forma equivocada, pode ter justamente o efeito contrário. E esse é o nosso objetivo hoje, é te alertar sobre riscos que o limão pode ter. O limão, assim como tudo na vida, tem seus riscos e seus benefícios. Mas se a gente souber usar, o limão vai ser muito mais um amigo do que um inimigo, ok? Você usa limão todos os dias? Eu, particularmente, quase todo dia estou consumindo limão. Escreve para mim nos comentários se você consome ou não o limão e também me conta de que parte do mundo você me assiste. E tenta adivinhar em que parte do mundo eu estou. Como eu ia dizendo, algumas pessoas estão cometendo erros graves ao usar o limão e esse erro pode transformar o limão em um perigo para a sua saúde. Ele é conhecido e ele é sim um superalimento, mas se consumido da forma errada, pode causar queimaduras, intoxicação e outros problemas sérios. Você sabe algum problema relacionado ao uso do limão? Algum possível prejuízo relacionado ao consumo equivocado do limão? Se você souber, escreve para mim no chat, escreve para mim nos comentários. Se você quiser marcar uma consulta comigo, o link está na descrição do vídeo e também nos comentários fixados. Vamos lá. Primeiro erro: misturar limão com certos medicamentos, principalmente os antihipertensivos. O limão e as outras frutas cítricas contêm substâncias que podem interferir na absorção de alguns medicamentos. Então, certos antibióticos, remédios para a pressão alta, remédios para o colesterol podem ter os seus efeitos alterados. O excesso de limão também pode potencializar o efeito de anticoagulante, aumentando o risco de sangramentos. Então, se você utiliza esses remédios, preste atenção, ok? Cuidado. Vamos maneirar no limão. Ah, doutor, tem problema eu tomar suco de um limão? Não, não tem problema. Agora, se você ficar tomando 15, 20, 30 limões, aí o risco vai aumentar muito. Segundo erro, e esse aqui eu acho que todo mundo vai saber, né? Ou se não souber, vai gostar de saber. O que acontece? Me conta aí o que acontece quando você vai para a praia. Você vai lá para a praia, qual praia que a pessoa vai? Vai lá para a praia de Copacabana, né? A praia de Copacabana, cheio de turista, vem o moço lá com aquela bandeja, a caipirinha, a caipirinha. Você no sol, pegando aquele bronze, pô, calorão, Rio de Janeiro, verão, água boa, solaca. Vem caipirinha aqui, desce caipirinha, amigo. Desce a caipirinha. E aí você toma a caipirinha sem o canudinho, você bebe direto no copo, né? E aí vai ficar, obviamente, um pouco do líquido aqui, né, ao redor da sua boca. E você vai lá pro sol. Pô, quando vê, no dia seguinte todo manchado. Por quê? O suco de limão na pele, em contato com o sol, pode causar queimaduras. O nome disso é fitofotodermatite, uma reação que pode gerar inclusive bolhas e manchas permanentes na pele. Por isso, se você manuseou limão, se você está tomando caipirinha na praia, lave muito bem as mãos antes de se expor ao sol. Então, se você perceber que espirrou um pouco de limão, que pingou alguma coisa com limão na sua pele e você estiver no sol, lave muito bem e não continue pegando sol, porque isso pode gerar uma mancha. Quem sabia dessa informação? Quem sabia disso? Isso aí é algo muito conhecido, né? Um conhecimento já popularizado. Quem não sabia, me escreve aí também. Me conta aí no chat, nos comentários, se é a primeira vez que você me acompanha aqui, e se for, seja muito bem-vindo ou bem-vinda, ou se você já me acompanha aqui há mais tempo. Terceiro erro relacionado ao consumo de limão. Limão em excesso pode prejudicar o estômago. Embora seja benéfico, o consumo excessivo de limão em algumas pessoas pode aumentar a acidez estomacal. Isso não acontece em todo mundo, porque
Em tese, o pH do limão é menos ácido do que o pH do estômago. Então, se ele é menos ácido do que o pH do estômago, não tem por que ele irritar o estômago, mas em algumas pessoas pode agravar problemas como gastrite, refluxo, úlceras. Então, se você tem gastrite, se você tem doença do refluxo gastroesofágico e você sente uma piora dos sinais e sintomas ao consumir o limão ou outras frutas cítricas, tome cuidado, ok? Quarto erro, guardar o limão cortado por muito tempo. O limão cortado, ele oxida rápido e pode desenvolver fungos e bactérias. Se ele tiver com pontinhos pretos ou um aspecto emborrachado, não consuma, jogue fora. E se você não for usar aquele limão todo naquela hora, guarde o recipiente fechado na geladeira e consuma de preferência dentro das primeiras 24 horas, ok? Quinto erro, tomar limão em jejum sem cuidado. Muita gente defende o uso de limão em jejum. Eu acho que muitas pessoas se beneficiam do uso do limão em jejum, né, daquela aguinha morna com limão, com própolis, aquele shot matinal, mas quem tem o estômago mais sensível, quem talvez já tenha uma úlcera gástrica se desenvolvendo ali, pode acabar tendo problemas. Por quê? Essa constância do limão em jejum pode agravar alguma irritação no estômago e também, como comentaram aqui no nosso chat, também pode levar à erosão do esmalte dentário. Então, o ideal é a gente diluir o limão em um pouco de água e sempre moderação, tá bom? Sexto erro, misturar limão com açúcar refinado. Pois é, você acha que está tendo os benefícios do limão, você acha que o limão ele está te fazendo bem, mas você enche o seu suco de limão de açúcar e isso vai basicamente anular os benefícios. Então, o açúcar, ele aumenta a inflamação do seu corpo, contribui para piorar a resistência à insulina, aumenta o risco de diabetes, aumenta o risco de sobrepeso. Então, quando você for tomar o limão, prefira tomar o limão puro ou adoce com opções naturais, como o mel ou o stevia ou o melado de cana, que eu gosto muito, que são muito superiores ao açúcar refinado. Sétimo erro, pessoal, usar o limão para escovar os dentes. Tem gente que faz isso. O limão é ácido e pode acabar causando erosão do esmalte dentário, levando à sensibilidade dentária. Nunca escove os dentes imediatamente após tomar o suco de limão, porque isso também pode potencializar o desgaste. Sempre enxague a boca com água após o consumo para proteger o esmalte dos dentes. Outro erro que eu já vi gente fazendo, pingar limão no olho. Quem já pingou limão no olho? Eu nunca pinguei limão no olho, nunca recomendei ninguém a pingar limão no olho, mas eu sei que tem muita gente que faz isso. Não faça isso também, porque vai arder muito. Ah, doutor, mas o limão tem vitamina C, o nosso olho, o líquido dentro do nosso olho também tem muita vitamina C, então eu vou nutrir o meu olho com vitamina C. Bom, existem outras formas de você adquirir a vitamina C por meio da alimentação. Não precisa pingar limão no olho. Então, pessoal, o limão, ele tem vários benefícios para a nossa saúde. Vamos recapitular aqui alguns benefícios. Primeiro, ele é rico em vitamina C. Funções da vitamina C: potencializa, melhora, né, fortalece o nosso sistema imunológico. A vitamina C tem ação anti-inflamatória, ação antioxidante, é fundamental para a síntese, a produção de colágeno, uma proteína que garante a integridade dos nossos vasos sanguíneos. Por isso, quem lembra lá da aula de história, na época da escola, onde diziam que os navegadores portugueses sofriam muito com uma doença chamada escorbuto, onde as gengivas sangravam. E eles descobriram que se eles levassem limões, se eles levassem laranjas para as viagens, esse escorbuto não acontecia. Por quê? A pessoa ficava meses e meses e meses no mar, sem se alimentar bem. Havia uma deficiência de vitamina C. Sem vitamina C, não tem colágeno. Sem colágeno, o seu vaso sanguíneo fica frágil. E quando ele fica frágil, ele rompe fácil. Por isso que havia sangramento nas gengivas. Então, essa é mais uma das funções da vitamina C.
Quais são os outros benefícios do limão? Principalmente para sua circulação, em duas substâncias que se encontram na casca, tá? Que são a diosmina e a hesperidina, os princípios ativos daqueles medicamentos, Daflon, Venavaz, Diosmin, que o pessoal utiliza para o tratamento da insuficiência venosa. Essas substâncias estão aqui presentes na casca do limão. Por isso também que eu recomendo o consumo da limonada suíça, que é lavando bem a casca, né? E abrindo, tirando aquela parte do meio branquinha que fica amarga e batendo tudo no liquidificador, tá bom? Então, pessoal, o limão é um poderoso alimento, mas precisa ser consumido do jeito certo. Quero fazer um convite para vocês aqui, para que vocês leiam o meu livro, O Código da Longevidade, que tem 101 hábitos para passar dos 101 anos. Lançamos a versão física agora, tem pouco tempo, e a versão digital aí já é praticamente um best-seller. Estamos em todos os estados do Brasil, em dezenas de países ao redor do mundo. Então, se você quiser ler esse livro para prevenir, tratar e reverter doenças de forma natural, o link está na descrição e também nos comentários fixados. Quem aqui já leu o livro? Escreve para mim no chat, escreve para mim nos comentários. Quero saber quem já leu o livro e também me fala o que achou. Quero saber a sua opinião também, tá? Então, se você tem diabetes, hipertensão, colesterol alto, má circulação, ansiedade, insônia, se você está acima do peso, esse livro é para você. Ele é dividido em 8 capítulos, que eu vou te mostrar aqui agora. Capítulo 1, atividade física. Capítulo 2, alimentação saudável. Capítulo 3, gerenciamento do estresse. Capítulo 4, sono. 5, álcool, tabaco e outras drogas. 6, relacionamentos saudáveis. 7, prevenção de doenças infecciosas. E 8, autoestima. Bom, só não precisa ler esse livro quem já está gabaritando nesses 8 pilares aqui, tá? Se já está fazendo atividade física, já está se alimentando bem, já está gerenciando bem o estresse, está dormindo bem, não está bebendo, não está fumando, aí realmente você já está no 10, não precisa ler o livro. Mas, se você está batalhando para introduzir hábitos mais saudáveis na sua vida, se você quer reduzir a dose de medicamentos, se você quer finalmente cuidar da sua saúde e não apenas cuidar da doença ou controlar um sintoma, você tem que ler esse livro aqui. Por quê? Se você tem pressão alta, diabetes, hipertensão, sono ruim, ansiedade, insônia, má circulação, esses problemas todos estão relacionados diretamente aos seus hábitos, ao que você faz no seu dia a dia. Então, para você realmente tratar a causa desses problemas, você precisa excluir da sua vida aquilo que causa, que gera o problema, e incluir na sua vida o que trata, previne e reverte o problema, que é justamente o que está aqui no livro, tá bom? Então o link está aí na descrição do vídeo e também nos comentários fixados. Perguntas! Escrevam agora perguntas, que eu vou responder todas, e dê uma nota também para esse vídeo de 0 a 10. O que você achou desse conteúdo sobre alertas em relação ao consumo do nosso queridíssimo e amado e saudável limão, mas que, como tudo, tem que ser usado corretamente. Vamos ver quem está com a gente. Abraço para o meu amigo Albert Duque, da Venezuela, que traduziu o nosso Código da Longevidade para o espanhol. Top! Muito obrigado, Albert. Abraço para Marisa Amorim, Fábio Gomes, Andréia Camargo, Silvana Moura, Severino Simplício, Joana Dark Lourenço, Pastora Patrícia Águida, Fábio Gomes, Madalena Inácio, Maria de Fátima Moura da Rocha, Luiz Orestes de Colatina, Sônia Pontes de Piracicaba. Abraço para Henrique Alencastro, Vilma Castro, Manuel Barroso, Joelma Livramento, Custódio Everton. Pessoal, olha, eu não quero ninguém parando de usar o limão, não. Muito pelo contrário. Eu quero que vocês continuem usando, mas prestando atenção nessas orientações que eu tô te passando, tá? Eu não vou parar de tomar limão. Não vou parar de temperar, de colocar um pouco de limão no meu guacamole. Não vou parar de fazer o meu vinagrete, né? Olha aqui um molho para salada para vocês. Quem quiser comer salada, né, e quiser colocar um molho, em vez de ficar comprando aquele molho pronto, que é horrível, cheio de ingrediente ruim, que vai ser péssimo para sua saúde, né? Aqueles molhos que vêm prontos,
na embalagem de plástico, na garrafinha de plástico, você faz assim e bota na salada, horrível, péssimo para sua saúde. O que você vai fazer? Você vai pegar azeite, bota aí uma colher de sopa de azeite e vai colocar suco de meio limão. Você vê ali, eu não sei as medidas certas que eu boto tudo no olho. Vai colocar num potinho que você possa fechar, porque você vai precisar sacudir. Então, digamos, eu boto num potinho menor, né? Digamos que isso aqui você poderia fazer um vinagrete. Então você vai botar aqui o azeite, vai botar o limão e vai botar sal, vai botar pimenta, vai botar orégano, vai botar alguma erva que você goste e vai sacudir. Tá pronto o seu molho. Vinagrete clássico aí dos principais chefes do mundo que utilizam esse vinagrete e é uma delícia. Ontem mesmo eu fiz. Acho que eu tenho até pronto aqui. Deixa eu pegar para vocês o vinagrete para vocês verem. Eu tenho um pouquinho pronto aqui, eu acho. Aí, ó. Só um pouquinho. Aqui o vinagrete, ó. É azeite, limão e vocês vão ver que tem... É que tava na geladeira, por isso que ele tá meio assim. Vocês vão ver que tem algumas ervinhas também. E aí eu botei nesse potinho porque ele, quando eu balanço, ele não abre. Bom, voltando aqui para quem tá com a gente. Abraço para Joelma Livramento, Conrado Conge, Severino Simplício já mandei, Oliveira Santos, Nazareno Azevedo, Leone Lopes, Graça, Maria Lúcia Teófilo, Nádia Silva, Walter Leal, Alci, a Aparecida de Oliveira, do Mato Grosso. Abraço para Leonardo Lima, Darcy Duarte, Rosana Aparecida de Minas Gerais, Dozolina Leite Bispo, Ilze Pereira Melo. Abraço também para Maria Abreu, o Leonardo falando aqui, estou assistindo de Belmonte, Porto Seguro, Bahia. Sou fã de você e de seus conhecimentos. Parabéns. Valeu, Leonardo. Grande abraço aí. Bahia, terra boa, né? Porto Seguro, então. É bom demais ali, né? Porto Seguro, Praia do Espelho, Caraíva. Aí nessa área não tem problema nenhum. Aí é só festa. Abraço para Maria Abreu, Luzinete Leão, Fátima Lima, Luciana Libanori de Jaú. Abraço para Penha Vidal Vanini, Celina Almeida de Carvalho. Abraço também para Isabel Rosa, Amando Maranhão, Adão Fernandes, Maria Angélica, Elza Eusébia, Gleice Lucena, Isabel Rosa de Ananindeua. Um abraço para a Márcia Palomino. Quando uso limão, sinto mais dores nas articulações. Tenho artrose e fibromialgia. Isso é normal? Não é normal não, Márcia. Não é normal não, tá? Eu até diria que provavelmente por algum outro motivo. Mas, se a senhora está me dizendo, né, só posso dizer que não é normal. Abraço para minha amiga Márcia Maria, Nelson Ferreira de Londrina, e o Leonardo falando aqui, nota 9.9, pois 10 só no dia em que eu conhecer você. Valeu, abraço para Gilmar Sarturi, Ana Cláudia, Vera Lúcia Santana. Bom dia, doutor João. Gostaria de comprar o livro Código da Longevidade. Sou de Porecatu, Paraná. Agora em São Paulo, capital, freguesia do Ó. Vera Lúcia, o link do livro está na descrição do vídeo e nos comentários fixados. Eu vou colocar para vocês aqui também o link no nosso chat para vocês poderem acessar neste exato momento e adquirirem o seu exemplar do Código da Longevidade, tá? Então eu fixei aqui a mensagem do link do livro. O primeiro link é o livro digital, o segundo link é o livro físico, tá bom? Abraço para a minha querida Euzenir Takelshi, de novo aqui com a gente. Ontem ela já estava diretamente do Japão, não é, Euzenir? Abraço para Andréa Alves de Lima, de Guarapuava, no Paraná. Abraço também para Ana Cláudia, perguntando se a live vai ficar gravada. Ana Cláudia, com certeza. Tudo fica gravado aqui. Pode acompanhar a qualquer hora, tá? Mandei abraço já pro Gilmar Sarturi, já mandei. Pro Nelson Ferreira, já mandei também. Pessoal, é isso, hein? Finalizando aqui a nossa live. Doutor, eu perguntei qual a melhor hora para tomar limão com casca. Eu tomaria ali depois do café da manhã ou no próprio café da manhã, tá bom? Graça, doutor, você é lindo por dentro e por fora. Obrigado, Graça. Muito obrigado. Maria Lúcia Barbosa de Bagé. Abraço. Pessoal, é isso, hein?
vou me despedindo de vocês, sexta-feira, vou para a minha academia. Hoje é o 4º dia, ó. Eu fiz terça, quarta, quinta, vou fazer sexta e pretendo fazer domingo. Então, estou tentando aí de 4 a 5 vezes por semana ir treinar força. Eu recomendo que você faça isso também, tá? Saindo um pouco aqui do assunto limão e entrando um pouco no assunto atividade física, é muito importante que você faça atividade física, principalmente se você já tiver passado dos 50 anos. O tempo vai passando e você vai perdendo músculo. E aí já é difícil bater a meta de proteína diária. É difícil, muito difícil você comer a quantidade de proteína que você deveria comer, tá? Difícil porque é caro, carne, proteína é caro. Difícil porque tem que estar com muito apetite. E eu sei que pouca gente faz musculação. E aí você vai, o tempo vai passando, você vai perdendo músculo, vai ficando magrinho, vai ficando sarcopênico, vai aumentando o risco de queda, vai perdendo qualidade de vida, vai perdendo mobilidade. Então vou deixar aqui a minha recomendação para você fazer exercícios de força. Abraço aí para Palavra e Salvação. Sandra Moreira também, um abraço. Pessoal, continua comigo e assista esse vídeo aqui, onde eu falo sobre frutas que melhoram a sua circulação, e esse vídeo aqui, onde eu falo sobre as frutas das quais o câncer morre de medo. Até daqui a pouco.